Olá, nós hoje vamos desenhar um diagrama entidade-relação. O processo de desenhar uma base de dados é interativo, isto é, baseia-se numa repetição de processos e procedimentos. Por exemplo, a elaboração de um diagrama ER começa, geralmente, com uma narrativa das operações e procedimentos da organização em estudo. O processo repete-se até que os utilizadores finais e os analistas do sistema concordem que o diagrama ER representa o sistema real de uma forma adequada. Para o mesmo sistema, podem ser apresentados diferentes diagramas ER. Então vamos estudar este nosso primeiro exemplo. Vamos imaginar esta narração, esta pequena descrição. Uma editora deseja informatizar os registros das vendas dos livros que publica. Para cada livro, guardam-se as seguintes informações: ISBN, título, coleção a que pertence, data da edição, imagem da capa, número de unidades editadas e os seus autores. Além disso, é necessário conhecer os autores que escrevem o livro, bem como os royalties usufruídos. Para cada autor é necessário conhecer o seu nome, telefone, número de contribuinte, nacionalidade, vários livros que escreveu. Para cada venda, deverá ser conhecida a data da sua realização, bem como o revendedor que a efetuou. Deverá ainda ser conhecida a lista de livros vendidos, a sua quantidade e o seu preço unitário. Para os revendedores, é necessário guardar informação sobre o seu nome, número de contribuinte, bem como a região a que pertence. Pretende-se manter listas atualizadas das nacionalidades dos autores e das várias coleções existentes. Vamos então tentar desenhar o nosso primeiro modelo ER para a descrição desta editora. Da leitura, percebemos que é necessário guardar informação no computador, depois podemos guardar um acesso a qualquer outra base de dados, mas temos que armazenar informação sobre os livros, sobre os autores, as nacionalidades, as coleções, as vendas e o revendedor. Esta é logo uma observação que nós podemos extrair de uma primeira leitura. Aconselho sempre a ler pelo menos 3 vezes o enunciado. Uma primeira vez para nos inteirarmos do sistema, começar a perceber como é que o esquema será o esquema relacional. Uma segunda vez para, passo a passo, identificar as entidades, os atributos e os relacionamentos. E uma terceira vez e última vez para validar se nada foi esquecido. Portanto, identificamos um relacionamento de muitos para muitos entre a entidade venda e livro, visto que a venda pode ter vários livros e cada livro pode estar contido em várias vendas. Um livro é muitas vezes vendido e uma venda tem muitos livros. Identificamos um relacionamento de um para muitos entre a entidade coleção e livro, dado que uma coleção pode ter vários livros e cada livro só pertence a uma determinada coleção. Identificamos ainda um relacionamento de muitos para muitos entre as entidades livro e autor, dado que um livro pode ser escrito por vários autores e um autor pode escrever vários livros. Identificamos um relacionamento de um para muitos entre as entidades nacionalidade e autor, visto que cada autor tem uma nacionalidade, mas uma nacionalidade pode ter vários autores. Identificamos ainda um relacionamento de um para muitos entre entidade revendedor e vendas, dado que um revendedor pode efetuar várias vendas e cada venda é efetuada por um revendedor. Suponhamos aqui o revendedor é uma loja que vende os livros. Portanto, para uma loja que vende livros, vende muitos livros, faz muitas vendas. Portanto, numa primeira abordagem, podemos apresentar este modelo ER. Existem aqui algumas dificuldades de normalização, porque temos aqui relações de muitos para muitos. Temos, por exemplo, muitos livros, muitas vendas. Temos aqui outra, muitos autores e muitos livros. Então, vamos ter que resolver estas questões. Passemos primeiro aos atributos. Quanto ao autor, será necessário guardar os dados pessoais, que diz no enunciado o nome do autor, o telefone, o número de contribuinte. Além disso, é necessária a existência de uma chave primária. Assim sendo, podemos considerar os atributos do autor como o código do autor, o nome, o telefone, o contribuinte, sendo o código do autor a chave primária.
De forma análoga, podemos identificar os atributos das restantes entidades. Para a entidade revendedor, consideramos os atributos código do revendedor, nome, contribuinte, região e o código do revendedor como chave primária. É também necessário transformar os relacionamentos de muitos para muitos em entidades compostas. Como vimos, fazem obrigatoriamente parte da chave os atributos que são chaves primárias das entidades que se relacionam. Além destes, fazem também parte dos atributos da entidade composta, por exemplo, os royalties, da entidade composta vende livro, os atributos como a quantidade e o preço. Portanto, nós temos que, para cada entidade, já definimos as entidades. De acordo com o enunciado, tentamos enumerar quais são os atributos, que informação temos que guardar sobre cada entidade. Com aqueles atributos, selecionamos um como campo-chave, ou seja, se eu souber o código do autor, eu consigo fazer uma pesquisa e aceder aos dados do autor. Portanto, é um campo que define univocamente, não vai haver códigos de autor repetidos. O nome até pode haver, o telefone também, pode haver várias pessoas na mesma casa com o mesmo telefone. O que não vai acontecer é terem o mesmo código de autor. Por outro lado, resolvemos a questão das entidades compostas, que, por exemplo, um autor escreve vários livros e um livro é escrito por vários autores. Então, o que é que nós fizemos? Para eliminar a relação de muitos para muitos, criamos esta entidade composta que vai guardar as respectivas chaves das entidades que lhe deram origem, código do autor e ISBN. Os royalties são guardados na entidade composta, porque se fossem guardados na entidade autor, eu sabia o valor que o autor recebeu, mas não sabia por cada um dos livros. Se eu guardasse na entidade livro, eu sabia os royalties que tinha pago aos autores, mas não sabia o que é que tinha pago a cada um deles. Se eu guardar na entidade composta, eu sei exatamente os royalties que eu dei àquele autor com aquele livro. E o processo semelhante ocorreu com a venda livre. Agora, como o diagrama fica muito subcarregado com as elipses, com os atributos, muitas vezes opta-se por colocar assim, em lista os atributos juntos das entidades. O esquema relacional deriva do ER. Existe um conjunto de procedimentos que nos permitem fazê-lo passar, que passamos agora então a descrever. O caso do atributo telefone, que tem mais do que um valor, será tratado mais à frente. Mas, entretanto, utilizaremos um exemplo. O autor, abrimos parênteses, escrevemos separado por vírgula cada um dos atributos e sublinhamos a chave. Portanto, aqui estamos a utilizar o modelo relacional. Para a entidade fraca no modelo ER, os seus atributos são incluídos na relação obtidos a partir de outras entidades. A chave primária dessa relação deve ser adicionada aos atributos que formam a chave primária da entidade fraca. Por exemplo, temos o funcionário, um código de empregado e o número do departamento. Portanto, temos aqui o código de empregado, que seria a campo-chave, e o número de departamento, que seria uma chave estrangeira. Para os relacionamentos de 1 para 1, escolhemos uma das relações obtidas a partir de uma entidade e incluímos as chaves primárias das outras como chaves estrangeiras. É melhor escolher uma relação cuja entidade tenha participação no total do relacionamento. Para os relacionamentos de 1 para muito, identificamos as entidades que no diagrama se encontram no lado do 1 e incluímos a chave primária dessa entidade como chave estrangeira da entidade que se encontra do lado do N. Cada relacionamento de muitos para muitos foi previamente transformado numa entidade composta. Cada uma destas entidades compostas deverá ligar a uma nova relação no esquema relacional, tal como vimos com os atributos identificados, incluindo as chaves primárias. Para os atributos com mais do que um valor, criamos uma nova relação que inclui o próprio atributo composto e a chave primária da entidade que ele é o atributo. A chave primária dessa relação é formada por esses dois atributos. Neste caso, tínhamos o autor. O mesmo autor, como pode ter mais do que um telefone, temos que criar uma outra entidade, telefone autor. E, portanto, aqui temos as tabelas do modelo relacional para o exemplo da editora. Temos a entidade livro, autor, nacionalidade, coleção, venda, revendedor, autor do livro e venda do livro.
Abrimos parênteses, descrevemos cada um dos atributos e sublinhamos as chaves. As entidades compostas, por exemplo, autor-livro, têm duas chaves, são duas chaves estrangeiras, formam a chave composta, a chave primária da tabela, que corresponde àquele autor para aquele livro recebeu aqueles royalties.